muito bom dia para você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é dia 9 de dezembro de 2016. Essas são imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia, tudo bem? Eu sou Nolan Hubertus, a todo vapor. Após ser mantido no cargo, Renan Calheiros defende decisão do STF e acelera votações. No olho do furacão, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é citado em delação premiada da Odebrecht na Operação Lava Jato. Executivos da empreiteira confirmam o pagamento de Caixa 2 para as campanhas de 2010 e 2014 do político. Justiça Federal rejeita pedido de habeas corpus para Adriana Anselmo, mulher do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Presa há 3 dias na Operação Calicut, ela segue acomodada em uma cela de 6 metros quadrados em Bangu. Tragédia eternizada, Chapecoense anuncia novo escudo com homenagens às vítimas do acidente aéreo e ao título da Copa Sul-Americana. E agora vamos à enquete do dia. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, encaminhou à Assembleia Legislativa projeto de lei que permite o uso de celular nas salas de aula das escolas estaduais para fins pedagógicos. Na justificativa, o governador diz que os alunos já estão conectados e que o processo de aprendizagem deve acompanhar o uso de novas tecnologias. Hoje, o uso do equipamento é proibido. Existem leis semelhantes com veto ao uso do aparelho em outros estados, como Acre, Amapá, Pernambuco, Paraná e Ceará. Os textos têm em comum preocupações com a falta de atenção dos alunos. E diante disso, você acha que o uso de celular deve ser permitido nas salas de aula? Bom, para votar, entre nas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews, divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Abrimos esta edição do Link Record News com informações sobre economia. O índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, desacelerou de outubro para novembro ao passar de 0,26% para 0,18%. Segundo o IBGE, esse é o menor índice para os meses de novembro desde 1998. O resultado de novembro foi influenciado pela queda do preço dos alimentos. Ficaram mais baratos feijão carioca, tomate e batata inglesa. A alimentação fora de casa subiu, mas em uma velocidade menor, de 0,75% para 0,33%. Outros grupos de despesas continuaram subindo, porém em um ritmo menor, de outubro para novembro, como a alta da habitação. No ano, o IPCA acumula alta de 5,97%, abaixo da taxa de 9,62% registrada no mesmo período de 2015. Em 12 meses, o índice também perdeu força, chegando a 6,99%, depois de bater 7,87% nos 12 meses imediatamente anteriores. E a indústria brasileira voltou a recuar em outubro, após uma leve alta no mês anterior. Na comparação com setembro, a produção do setor caiu 1,1%. É a maior retração para outubro desde 2013, quando foi de 1,5%. A produção industrial caiu em 11 de 14 locais pesquisados em outubro na comparação com setembro, segundo o IBGE. As maiores quedas foram em Minas Gerais, de 7,6%, e Pará, de 4,2%. Em São Paulo, a queda foi de 2,4%. Já no Rio de Janeiro, a produção da indústria subiu 3,4%. A Odebrecht delatou no acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada com a Operação Lava Jato, que realizou o pagamento de Caixa 2 em dinheiro vivo para as campanhas de 2010 e 2014 do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB. Os executivos da empreiteira mencionam 2 pessoas próximas ao governador como intermediários dos repasses e afirmam que não chegaram a discutir o assunto diretamente com Alckmin. Segundo a delação, 2 milhões em espécie foram repassados ao empresário Ademar Ribeiro, irmão da primeira-dama Lu Alckmin, cunhado de Geraldo Alckmin. A entrega dos recursos, de acordo com os termos da delação, ocorreu no escritório de Ribeiro, na capital de São Paulo. E o presidente Michel Temer pode voltar atrás na indicação do líder do PSDB na Câmara, Antônio Embaçaí, para substituir o ex-ministro Gedel Vieira Lima na Secretaria de Governo. Quem tem as informações para a gente direto de Brasília é a repórter Vanessa Lima. Oi, Vanessa.
Olá, pessoal do Link Record News. Existe muita pressão e uma briga de poderes entre os partidos na disputa por quem vai substituir Gedel Vieira Lima. O nome de Embaçaí, que é justamente o principal adversário político de Gedel na Bahia, está sendo rejeitado pelo Centrão, que é o bloco de partidos médios com papel importante no apoio a Michel Temer. O argumento é de que se trata de uma intervenção do Palácio do Planalto na disputa pela presidência da Câmara para manter Rodrigo Maia do DEM. Por esse argumento, o governo atrairia Embaçaí do PSDB para a Secretaria de Governo e o tiraria da disputa pela presidência da Câmara para manter Rodrigo Maia, que estaria mais alinhado com os interesses do Palácio do Planalto. O PSDB nega que a indicação de Embaçaí seja resultado de pressão do partido por mais espaço no governo. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa, pelos destaques. E ainda falando sobre política, Renan Calheiros retomou a agenda de votações de interesse do governo sobre protestos da oposição. Em uma declaração surpreendente, o senador, que desobedeceu uma ordem judicial, disse que decisão do Supremo tem que ser cumprida. Depois de 2 dias sem votações ou debates no Senado, Renan Calheiros voltou sorridente ao comando da casa. A ampla maioria registrada no julgamento do Supremo consumou a vitória política que Renan evitou comemorar. O senador, que havia desobedecido ordem judicial para deixar o cargo, recomendou o contrário. A decisão do Supremo, ela fala por si só, não dá para comentar decisão judicial. Decisão judicial do Supremo Tribunal Federal é para se cumprir. Entre os estrategistas que formularam a saída para a crise, o ex-presidente Sarney, que, chamado às pressas a Brasília, aconselhou Renan a abandonar a ideia de confrontar o judiciário. O projeto, que penaliza o abuso de autoridade e retira poderes de juízes e procuradores, ficou para o ano que vem, se não for para a gaveta. O Planalto também teria entrado em campo diante do risco de agravamento da crise. E o senador Jorge Viana, um petista, foi pessoalmente ao Supremo negociar a saída. O Jorge é uma instituição suprapartidária e foi este o papel que o Jorge, em nome do Senado, em nome da democracia, em nome da separação dos poderes e em nome do PT também, ele cumpriu. E isso, Jorge, ficará registrado na história do Brasil. E eu procurei, presidente, fazer aquilo que eu acho que todo vice deve fazer. Deve fazer. Ser vice e trabalhar para que aquele que foi eleito para o cargo possa cumprir seu mandato. Mas nem todo mundo comemorou o fim da crise. A oposição tentou atrasar a votação da emenda do teto de gastos. Renan sustentou a estratégia que permite a votação de segundo turno na próxima terça. E foi acusado de estar pagando a fatura pela manutenção do próprio cargo. Vossa Excelência está rasgando o regimento da nossa avaliação à toa. Não estou rasgando o regimento do Senado e não o rasgaria. Eu estou rasgando aquele conjunto de regras que Vossa Excelência propôs para o acordo. E agora os retirou. Vossa Excelência está muito apressado em entregar. Vossa Excelência foi ontem nessa decisão do Supremo, tem que entregar a mercadoria agora. E o parecer favorável à reforma da Previdência foi entregue na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Policiais e bombeiros ficaram de fora das mudanças. O documento estabelece idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e contribuição mínima de 49 anos para receber o valor integral. Agora, o projeto deve ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, na quarta-feira da semana que vem. Não tem benefício ou malefício. O que tem que existir é a transparência, as discussões, a verdade principalmente e o equilíbrio para que a gente produza um texto de fato justo e eficiente. Policiais, militares e bombeiros escaparam das novas regras para a aposentadoria. O governo estabeleceu o que se chama em planejamento um cenário. O cenário ideal é aquele. Mas nós vamos negociar entre o que existe e o cenário ideal. A explicação é que os militares estão num regime específico, que é estabelecido pela própria Constituição. O projeto de lei que vai tratar das mudanças para eles ainda deve ser encaminhado ao Congresso Nacional, mas a previsão é que isso só ocorra no ano que vem. Bom, agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci. Fabiana, muito bom dia para você. Quais são os destaques de hoje aí do Paraná? Bom dia.
Olá, Nolan e Lidiane, bom dia para vocês, bom dia a todos. Nosso primeiro destaque é sobre saúde. Não é de hoje que noticiamos aqui que o Hospital de Clínicas, o maior hospital público do estado, tem enfrentado vários problemas. E agora, mais uma dificuldade. Os funcionários do HC decidiram paralisar as atividades por atraso no pagamento dos salários. Situação complicada para quem precisa de atendimento. A paralisação foi aprovada em assembleia realizada nesta quinta-feira. Os trabalhadores da Funpar decidiram paralisar as atividades pelo menos até segunda-feira. O motivo é o atraso no pagamento de parte dos salários. De acordo com o sindicato que representa a categoria, até o momento os trabalhadores receberam apenas 70%. Os 30% restantes deveriam ter sido pagos até a última quarta-feira, o que não aconteceu. Uma nova assembleia está programada para segunda-feira. Os funcionários vão decidir se retornam ou não ao trabalho. A condição para que as atividades sejam normalizadas é o depósito integral do salário até o início da próxima semana. E com a paralisação, vários serviços prestados pelo hospital foram afetados. Portanto, quem tem algum atendimento agendado deve confirmar com antecedência para evitar maiores transtornos. E olha só, muita gente não sabe, mas quem recebe pensão alimentícia pode ter direito ao 13º salário. Vamos conferir os detalhes na reportagem. A pensão alimentícia é determinada através de processo ou acordo judicial. E é na sentença ou acordo que consta o valor que deve ser pago. Na maioria dos casos, a pensão é calculada como uma porcentagem do salário, quando o pagador trabalha com carteira assinada. Já nos casos de profissionais autônomos sem salário fixo, cabe ao juiz determinar o valor. O que nem todo mundo sabe é que a pensão alimentícia também conta para o 13º salário. Mas este ponto precisa estar claro na sentença ou acordo judicial. Segundo este advogado, especialista em direito da família, o cálculo do 10º precisa estar especificado ainda no ofício da empresa, que é responsável por fazer o desconto em folha de pagamento. Pensão alimentícia também incide sim sobre o 13º salário. É um direito construído e é importante que isso conste na decisão judicial que estipulou essa pensão alimentícia e também no ofício da empresa pagadora, para que então a pessoa beneficiária possa receber essa quantia também de alimentos, inclusive sobre o 13º salário. O cálculo do valor da pensão é feito a partir das necessidades da criança e das condições financeiras do pagador. Em caso de dúvida quanto ao valor da pensão e da porcentagem em rendimentos extras, a orientação do especialista é procurar um advogado. Mesmo quem já tem um acordo antigo, uma decisão judicial antiga ou está em negociação, pergunte ao seu advogado e questione ele a possibilidade de constar expressamente que aquela pensão alimentícia que as partes estão negociando ou estão em vigência incide sobre 13º salário e, quem sabe, sobre terço de férias, sobre eventuais outras verbas remuneratórias, que é o entendimento que a Justiça hoje vem consolidando e que deve incidir essa pensão alimentícia. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos e um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. A gente se vê segunda-feira. Obrigado, Fabiana. Um grande abraço. Bom trabalho. Bom, as mensalidades dos planos de saúde neste ano ficaram até 14% mais caras. Mas para muitos consumidores, esse não foi o único aumento. Notícia ruim, hein? Bom, o reajuste por mudança de faixa etária pesou ainda mais no bolso. Para esses clientes, diante de altas abusivas, a solução foi procurar a justiça. O aniversário de 60 anos do Wilson veio acompanhado de uma surpresa nada agradável. Primeiro, uma carta avisando sobre o reajuste do plano de saúde. No mês seguinte, o boleto. Ao invés de R$ 696, R$ 1.724. Foi um choque para mim quando eu recebi o boleto, né? E falei, o que fazer agora para frente? O reajuste máximo dos planos individuais é definido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Neste ano, o percentual autorizado foi de quase 14%.
Mas existe também um reajuste por mudança de faixa etária, que é o caso do Wilson. O aumento para ele chegou a 130%, o que, segundo este advogado especialista em saúde, é abusivo. O consumidor, ele olha a cláusula de aumento. Ele vê lá que tem um aumento de faixa etária, por exemplo, aos 59 anos, de 80%. E ele pode discutir com o convênio e falar, olha, isso aqui eu não aceito. Só que, na prática, o convênio não muda. Ou você assina o contrato, ou você não contrata o plano. Então, ele é obrigado a assinar. Por quê? Porque é um contrato chamado de adesão. E contratos de adesão, eles são abusivos. Cláusulas de adesão que causam onerosidade excessiva ao consumidor, ela pode ser quebrada na justiça, anulada na justiça. E se existe abuso, o consumidor tem que procurar os seus direitos. Um dos caminhos é recorrer à ANS e ao PROCON. O problema é que o processo pode demorar meses. Enquanto isso, o reajuste continua valendo. Wilson resolveu partir direto para a justiça. Eu ia pagar, não ia ter condição, mas agora, pelo menos dá para você ter uma luz do fim do túnel, pagar o que é justo, né? O beneficiário procura um advogado que entra com pedido de liminar e o reajuste é suspenso até o processo ser julgado. A contestação de aumento abusivo vale tanto para planos individuais quanto aqueles feitos por adesão coletiva ou por empresas. Nesse caso, o trabalhador pode recorrer sozinho. Sejam quais forem os meios de tentar reverter o aumento, o consumidor não deve deixar de pagar os boletos. Isso porque a partir de 2 meses devendo, ele passa a ser considerado inadimplente e perde o direito de ser atendido pelo plano. Era justamente o que o Wilson não queria, ficar sem atendimento médico. Ele ainda espera o julgamento do processo, mas até lá vai pagar o que considera justo. Você tem que procurar os seus direitos, tem que correr atrás, não pode ficar se omitir numa situação dessa. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, encaminhou nesse mês à Assembleia Legislativa projeto de lei que permite o uso de celular nas salas de aula nas escolas estaduais para fins pedagógicos. Na justificativa, o governador disse que os alunos já estão conectados e que o processo de aprendizagem deve acompanhar o uso de novas tecnologias. A proposta é do secretário de Educação, José Renato Nalini. Hoje, o uso do equipamento é proibido e existem leis semelhantes com um veto ao uso do aparelho em outros estados, como Acre, Amapá, Pernambuco, Paraná, Ceará. Os textos têm em comum todos preocupações com a falta de atenção dos alunos. E diante, então, dessa proposta, a enquete do dia. Você acha que o uso de celular deve ser permitido nas salas de aula? Para votar, então, entre nas redes sociais, pode ser pelo celular, inclusive. Entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, sempre utilizando a hashtag #LinkRecordNews. Você também pode participar com a gente, também pelo celular, pelo WhatsApp. O número vai aparecer aí na sua tela, o DDD é o 11 95307 1851, esse número que aparece aí embaixo. Então você manda seu comentário, a gente lê ao vivo aqui na tela do Link Record News. Até a segunda edição, então, a votação segue, momentos de interatividade e o resultado oficial na sua tela. E a agente de tráfego da Bolívia, Célia Monastério, disse que foi pressionada para retirar o alerta de que o avião da Lamia não tinha reserva de combustível. A pressão teria sido feita por chefes dela, logo depois da tragédia com a equipe da Chapecoense. Das 76 pessoas que estavam no voo, 71, a gente lembra, infelizmente morreram. Para indenizar as famílias das vítimas, 2 aeronaves da companhia aérea boliviana foram confiscadas. O cerco à empresa aérea Lamia está se fechando. 2 aeronaves da empresa foram confiscadas por autoridades bolivianas. Elas estavam em hangares da Força Aérea da Bolívia, em Cochabamba. Os aviões vão ajudar nas investigações e vão servir também como parte da indenização para as famílias das vítimas. Os sócios da empresa também estão sob investigação. O diretor Gustavo Vargas foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O filho dele, Gustavo Vargas Vileza, ex-diretor de registros da Aeronáutica, foi preso acusado de tráfico de influência. Foi ele que concedeu a licença de voo para a Lamia. Outro diretor, Marco Rocha, está sendo procurado. Mas 2 médicos se juntaram aos colombianos no hospital onde estão os sobreviventes aqui na Colômbia. O melhor quadro de saúde é o do jogador Alan Ruschel. Os médicos já decidiram que tanto ele quanto os outros serão levados para um hospital em Chapecó, na aeronave de uma companhia aérea brasileira. Mas a data ainda não foi definida.
Por enquanto, no quarto, ele começou a receber visitas, como a dos socorristas colombianos Sérgio e Hernan. Sérgio não conseguia conter a emoção. Quero ver o Alan jogando futebol, disse ele. O jogador Hélio Neto, que passou 8 dias respirando com a ajuda de aparelhos, também apresentou uma melhora. E os médicos já pensam em desligar o equipamento. Ontem era 100% a máquina, hoje já é ele que tem o drive. Então é ele que disse, ele quer respirar 15, 17, 16, 20 vezes por minuto. O jornalista Rafael Renzel deixou a UTI e passou para a unidade semi-intensiva. O goleiro Jackson Follmann está consciente e se recupera bem da cirurgia, que aumentou a amputação na perna. O plano era ressecado de 3 a 4, acabei precisando ressecar somente 2,5 cm, quase 3 centímetros. Então, boas notícias aí pra gente, pro Follmann. E as gravações das caixas pretas começaram a ser analisadas na Inglaterra. Elas vão esclarecer o motivo da queda do avião. A reportagem é de André Tal. Os peritos colombianos já trabalham neste prédio da Agência Britânica de Investigação de Acidentes Aéreos. O local, no interior da Inglaterra, é um dos mais modernos do mundo. Os especialistas conhecem bem a aeronave porque ela foi fabricada no Reino Unido. As caixas pretas, na verdade, são laranjas. Uma delas registra informações técnicas do voo, como altitude, direção e quantidade de combustível, por exemplo. A outra grava as conversas na cabine de comando. Apesar do apoio dos britânicos, todas as decisões durante a análise das caixas pretas devem ser tomadas pelos peritos colombianos, que lideram a investigação, já que o acidente aconteceu no país deles. Pelas regras internacionais, esse é um trabalho que deve ser feito com total sigilo. O áudio gravado vai ser ouvido num laboratório com isolamento acústico para evitar que qualquer outra pessoa tenha acesso. Os diálogos do piloto Miguel Quiroga com a tripulação e os alertas para os passageiros podem ajudar a entender como aconteceu o desastre. A polícia procura os criminosos que mataram a tiros um turista italiano que entrou por engano em uma favela do Rio de Janeiro. Ninguém foi preso até agora, mas 7 suspeitos já foram reconhecidos pelo primo da vítima, que escapou por muito pouco. A polícia acredita que os turistas tenham sido confundidos com policiais militares. Roberto Bardella, de 52 anos, tinha uma câmera acoplada ao capacete e pode ter sido morto por causa do equipamento. Já ficaram questionando sobre a câmera que estava no capacete de uma das vítimas. E aí já efetuaram um disparo que acertou a vítima, Roberto, que já caiu logo ali. O primo dele, Rino Polato, de 59 anos, contou à polícia que ficou 2 horas em poder dos criminosos andando pelo Morro dos Prazeres. Para ele ser libertado, os homens lavaram as 2 motos e roubaram a câmera que registrou o ataque. Os italianos estavam no Brasil a passeio. Eles saíram do hotel em Copacabana e foram conhecer o Cristo Redentor. A dupla usava um aplicativo de trânsito, mas se perderam e acabaram entrando na comunidade. Cerca de 10 homens participaram do crime e a polícia ainda tenta identificá-los. O turista recebeu apoio e está sendo acompanhado pelo consulado da Itália. As motocicletas foram recuperadas. O turista italiano não ficou ferido, mas está traumatizado. A vítima sobrevivente está muito abalada, está chorando muito, né, já que ele viu um amigo dele ser assassinado ali na frente dele pelos traficantes. E agora a análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Os jornais italianos e os principais sites também da Itália destacaram em suas primeiras páginas o assassinato do turista italiano no Rio de Janeiro. Ele estava com outro amigo italiano percorrendo a América do Sul de motocicleta. Último dia deles no Rio de Janeiro, entraram numa comunidade errada em Santa Teresa e foram mortos. Um foi morto pelo traficante e o outro só não foi baleado por milagre. Os traficantes, depois de matarem o italiano, jogaram o corpo no porta-malas de um carro, colocaram o amigo dele dentro do carro e ficaram rodando pela comunidade durante mais de 1 hora, até que depois jogaram o corpo na rua e também libertaram o amigo dele. É impossível você acreditar que você entrando numa comunidade, você pode ser bem tratado, você pode ser orientado, vão dizer para você que você simplesmente errou o caminho. Parece que é impossível, parece que não é possível.
Porque em determinadas comunidades do Rio de Janeiro, apesar da polícia pacificadora, os traficantes continuam mandando e desmandando. Eles aplicam a lei, eles fazem a lei, eles decidem quem entra, quem sai, porque o italiano estava com uma roupa que poderia ser um policial. É um absurdo isso, um absurdo. O governo do Rio de Janeiro fez o quê? Fez a Olimpíada achando que ia atrair mais turistas. Os turistas do mundo inteiro buscam muitas vezes exatamente sair de outros países para vir para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro ou para o Norte e Nordeste, e são tratados dessa maneira. A morte do italiano vai fazer com que muitos italianos pensem e repensem para vir para o Brasil no nosso verão, para passar uns dias aqui no final do ano. A polícia tem que dar uma resposta rápida, tem que identificar rapidamente, prender e mostrar à sociedade que os criminosos estão presos. Porque, do contrário, nós vamos continuar retratando aqui a morte dos turistas, e não só no Rio de Janeiro, também no Norte e Nordeste. No começo deste ano, uma outra italiana foi assassinada no Ceará, e até hoje a polícia não conseguiu esclarecer o crime. Uma pena, o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, está a cidade perigosa. Absurdo, né? E outro absurdo agora, foi aberta uma sindicância para apurar como um celular foi parar dentro de uma cela em uma penitenciária fluminense. O preso navegava na internet e ainda postava selfies de dentro da prisão. Acrélio Vitor Medeiros Emerick, de 20 anos, atualiza o perfil na internet como qualquer jovem da idade dele. Mas tem um detalhe, ele está preso desde o dia 17 de outubro. Mesmo assim, ele tem postado fotos das novas tatuagens feitas na prisão. O presidiário também publica selfies tiradas dentro da cela. Acrélio está na cadeia pública Patrícia Scioli, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. No dia 5 de dezembro, o preso posou com um companheiro de cela. Depois publicou que estava esquecido e sem dinheiro. E ainda fez contagem regressiva para uma audiência que, segundo ele, será realizada no próximo dia 15. Num dos textos publicados, o preso afirmou que será solto. Acrélio foi preso por furto e já tem 11 passagens pela polícia. Ele tinha sido preso no fim de agosto do ano passado, mas foi solto no mês seguinte. O juiz determinou que ele se apresentasse mensalmente à justiça, mas ele descumpriu a sentença. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária disse que um celular foi apreendido na cela do preso e que uma sindicância interna foi aberta para apurar como o aparelho foi parar no local. Um monte de absurdos, né? E uma quadrilha que roubava cabos de telefone foi presa. Isso aconteceu na zona norte do Rio de Janeiro. Exatamente, Ligiane. E o mais surpreendente é que policiais militares são suspeitos de dar cobertura para os ladrões. 9 homens caminham pela rua deserta. Um deles leva uma escada, que foi usada para subir no poste e cortar os cabos que foram roubados. Esse homem que volta sozinho é o motorista do caminhão. Ele volta ao veículo para pegar a guilhotina e cortar os cabos. Na sequência, leva o caminhão para rebocar o cabo de quase 300 metros e vai embora em seguida. Uma viatura da Polícia Militar passa pelo local bem próximo a 2 homens e, na volta, passa lentamente ao lado do caminhão. Os policiais param e conversam com um suspeito do crime, enquanto outros homens seguem recolhendo os cabos. Outros suspeitos se aproximam da viatura policial. Nesta outra imagem, os cabos já cortados são colocados na caçamba. A ação toda durou 1 hora. A Polícia Civil investiga o que os PMs faziam no local. É uma possibilidade, não vai ser descartada de forma nenhuma. Eles vão ter que explicar o que estavam fazendo ali naquele local. 6 homens foram presos em flagrante nesta quinta-feira na Avenida Brasil, altura da Cidade Alta. Estavam furtando cabos de energia de uma rede subterrânea. 2 deles são funcionários de uma empresa terceirizada de telefonia. A quadrilha também é acusada de clonar carros. 2 deles e o caminhão que aparece nas imagens foram apreendidos. Era nesse caminhão-baú que os criminosos levavam os cabos de telefonia. O motorista fugiu do local. E os policiais tiveram muito trabalho para trazer o veículo até aqui à delegacia.
Pelo menos nesse caso a quadrilha foi presa, né, Lidiane? E a gente fala agora de uma outra operação da polícia contra roubo de carga e receptação na Bahia agora. E a repórter Yula Braga tem os detalhes pra gente na tela. Olá, pessoal do Link Record News. Além da Bahia, outros 5 estados participam desta operação. São eles Alagoas, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e também Sergipe. 300 policiais participam deste trabalho e cumprem 28 mandados de prisão preventiva, 7 de prisão temporária e ainda 49 de busca e apreensão. Estima-se que o prejuízo chegue a 15 milhões de reais. A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal explicaram que o esquema funcionava da seguinte forma: os aliciadores acabavam abordando os motoristas e, em alguns casos, os próprios motoristas é que ofereciam esta mercadoria. Depois, a queixa era registrada em outro estado, justamente para dificultar a investigação. E a quadrilha era que se encarregava de todo o processo de armazenamento desta carga, transporte e depois distribuição. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Yula, pelas suas informações. E na próxima semana, a ANAC vai votar novas regras para o setor aéreo. E isso deve mexer no bolso do passageiro. Se as medidas forem aprovadas, as companhias aéreas vão poder cobrar pela bagagem despachada. Malas enormes e carrinhos lotados podem estar com os dias contados. Em breve, o passageiro deverá pagar também pela bagagem. A ANAC, Agência Nacional de Aviação, vai votar novas regras para o setor aéreo no início da próxima semana. Entre elas está o fim do transporte gratuito de malas para voos nacionais e internacionais. As empresas aéreas poderão cobrar por cada bagagem despachada se a medida for aprovada. Dependendo, ter que diminuir a bagagem, porque a gente vai gastar na viagem, agora tem que gastar com bagagem. Frederico é italiano e mora no Brasil. Ele e a família viajam com frequência para a Europa. Nós estamos indo para o frio agora. Então, aqui é tudo roupa de inverno, não é nem que a gente está levando muita coisa, mas tudo é casaco. Então, eu não posso não levar, porque eu não vou passar frio. É pensar 2 vezes agora. Seria uma compensação pelos 15 meses consecutivos de queda nas vendas de passagens. Segundo a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a medida também estimularia a competitividade entre as companhias. E é uma prática comum em outros países, principalmente entre empresas que oferecem passagens mais baratas. A medida faz parte de um pacote de propostas a serem votadas. Algumas favorecem os passageiros. Quando uma bagagem for extraviada, a indenização ao passageiro deve ser paga imediatamente. Outra mudança é que o passageiro poderá desistir da compra da passagem sem multa em até 24 horas da confirmação de compra, o que só será válido para passagens adquiridas com, no mínimo, 7 dias de antecedência. O limite de peso das malas também pode mudar. Hoje, para voos internacionais, é possível despachar 2 bagagens de 32 quilos cada. Com a nova regra, o peso máximo cai para 23 quilos e será permitida somente uma e não mais 2 malas. Em compensação, as bagagens de mão poderão pesar 10 quilos em vez de 5. Tudo isso passa a valer em outubro de 2018, se o pacote for aprovado. Mas isso vai baratear o preço da passagem? Porque se não for baratear, não vale a pena, né? Essa dúvida que fica para os consumidores, né? O que a gente espera realmente é isso, que caia então o preço e esses outros produtos sejam oferecidos aí à parte, como por exemplo o despacho de bagagens, e não permaneça então o mesmo valor e ainda seja acrescido outras taxas acrescidas ao valor da passagem. Exatamente, como disse a reportagem, nos outros países é isso que acontece, né? A concorrência é maior e de repente uma passagem pode ficar mais barata do que em outra companhia, e aí isso é bom para o consumidor, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Bom, casa enfeitada, comidas diferentes, parentes e amigos reunidos. As festas de Natal são um momento para confraternizar e trocar presentes. E também uma boa oportunidade para ganhar um dinheirinho extra. Fim do ano, a casa de Dona Rome vira fábrica de árvores de Natal. Até agora, ela já arrumou mais de 100. Ainda tem as encomendas de última hora. Trabalho duro o dia inteiro. Mas ela não reclama não, é Natal, época de festa e oportunidades também. Aluga as árvores para empresas, condomínios, para quem não tem tempo. Elas já vão prontas? Já vão bem adiantadas. E a história se repete em todo o país. De cada 10 brasileiros, 4 vão encarar um extra. Os dados são do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC.
Nas próximas 2 semanas, a agenda da Érica está completa. Todo dia tem cliente. Nada mal para um trabalho extra. O trabalho mesmo com carteira assinada é em um escritório. Mas quando chega o fim de ano, vira maquiadora também. O dinheiro a mais chega sempre em boa hora. Engorda uns 30% a 40% do que eu ganho normalmente. E é ótimo, porque no final do ano é como se fosse o meu 13º, esses trabalhos que tenho feito. E tem ajudado muito, contribuído muito, até para comprar as lembrancinhas de Natal para a família. A amiga também anda feliz da vida, paga bem menos para ficar bonita. No salão, seria o dobro. Bom para todo mundo, para meu bolso, para o dela, para o de todo mundo. Já a assistente social aproveitou a habilidade com fitas e agulhas. Os laços e tiaras ela vende pela internet e entre amigos. Já tenho umas 20 a 30 encomendas já para o Natal. Mas quem diria? Às vezes ficam tão ocupados, acabam esquecendo. É Natal em todas as casas. Não é, dona Rome? Cadê a sua árvore? Não, agora das clientes. A minha é de última hora. O que sobrou é o nosso. Isso aí, né? Bom, bacana. Eu não esperava esse número assim tão alto. 40% dos brasileiros aproveitam essa época, então, para tirar um dinheirinho extra. Todo mundo quer comprar presente, precisa do dinheiro. É né, claro, muita gente também não tem 13º, está desempregado. Então, é a oportunidade para conseguir faturar um pouquinho, sempre com muita criatividade. A gente percebeu ali exemplos como o da dona Rome. Olha só, já uma senhorinha muito criativa, disposta, montando árvores de Natal lindas, diga-se de passagem aí, e conseguindo faturar um dinheirinho. Nada melhor, né? Nada melhor. Bom, agora um flagrante que deixou moradores de Goiânia em pânico, Lidy. Nolan, uma criança passou vários segundos pendurada na tela da sacada de um prédio. Bom, ainda bem, nesse caso aí, existia uma rede de proteção, mas um alerta do Corpo de Bombeiros é que não dependa só desse tipo de rede, porque pode ser perigoso. Vamos ver a reportagem. O morador de um prédio vizinho no setor Bueno filmou a criança pendurada na sacada do apartamento. Veja que ela escala a grade facilmente. A aventura durou alguns segundos. Ela desce, sobe. Dá para ver que a varanda tem tela de proteção. Mas fica a dúvida, será que é suficiente? Nada é 100% seguro, né? Então a telinha, como todos os outros sistemas de proteção e de aumento da segurança, ela aumenta a segurança, mas ela não tira todo o perigo do local. Então, a tela, por exemplo, como essa, ela precisa ser avaliada, né? Porque ela tem que ter resistência, ela não pode romper. De acordo com o fabricante, ela deve resistir. Cada quadradinho desse aqui tem que resistir 50 quilos, pelo menos. A tenente diz que os pais devem ter alguns cuidados para evitar acidentes em prédios. Móveis, por exemplo, devem ficar longe das janelas. A telinha, ela dá uma sensação de segurança que às vezes é supervalorizada, né? A criança às vezes é deixada aí mais à vontade dentro de casa, pela curiosidade de ver lá fora, sobe e vem brincar aqui fora para poder ver lá embaixo. Então, sempre manter o ambiente livre, sem nenhum objeto que possa servir de degrau para a criança alcançar esses ambientes mais altos e vir brincar na telinha. E mais ainda, além de manter, claro, nada de objeto para servir de degrau, realmente, como disse a oficial do Corpo de Bombeiros, atenção redobrada. Nada é mais eficiente que a supervisão, realmente, os olhos ali da mãe, do pai, dos responsáveis. Porque é isso, criança num piscar de olhos, tem ainda o mundo da fantasia, das princesas, dos super-heróis. E aí, olha, basta isso daqui para uma tragédia. É realmente um perigo. Você viu quanto tempo que o rapaz aí do outro prédio, ou a mulher, enfim, a pessoa que gravou isso, a criança estava sozinha por muito tempo ali em um prédio e de uma altura bem alta, né, Lídia? Bom, segunda-feira, às 10 horas da noite, você acompanha aqui na Record News o Prêmio Líderes do Brasil 2016. A premiação é mais um importante evento do LIDE, o Grupo dos Líderes Empresariais, com mais de 1.700 empresas filiadas, o que representa 52% do PIB privado do país. Os empresários de diversos setores e políticos de diversos estados que demonstraram talento, competência e comprometimento para um Brasil melhor serão homenageados no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo. E você não pode perder, claro, é nesta segunda-feira, às 10 horas da noite, aqui na tela da Record News.
Agora, 11 horas e 54 minutos, o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta já já e a seguir você vai ver ato de metalúrgicos bloqueia pistas laterais da rodovia Anchieta no ABC Paulista. A gente vai para um rápido intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Até já. Nós somos o elenco da peça Pobre Super-Homem, Avesso do Herói, que está em cartaz no Centro Compartilhado de Criação, CCC, na rua James Holland, número 57, na Barra Funda. Nós estamos em cartaz às quintas e sextas, às 21 horas, sábados 20h30 e domingos 19 horas. Na próxima semana, somente sábados e domingos. E existe uma promoção para vocês, quem informar que ficou sabendo do espetáculo através da Record News, vai ter 50% de desconto que vai se aplicar para o acompanhante também, tá bom? Até mais, a gente vê vocês. Vem! Agora, meio-dia em ponto, Link Record News de volta na sua tela. De volta com interatividade, porque o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, encaminhou no último mês um projeto defendendo, então, o uso de celulares nas escolas estaduais, dentro das salas de aula. Isso para fins pedagógicos. Por isso, perguntamos para você hoje, você é favorável, então, ao uso de celular? Acha que deve ser permitido dentro das salas de aula? Hashtag Link Record News para votar pelas redes sociais e expressar o que você pensa também. Ou é possível fazer isso pelo nosso WhatsApp. Pelo nosso WhatsApp, o telefone vai aparecer agora aí na sua tela, DDD 11 95307 1851, e a gente já tem participação do nosso telespectador. A gente vai ver quem é e de onde vem essa mensagem. Vamos dar uma olhadinha agora. O Marcos, de Brasília, Distrito Federal, o desenvolvimento da educação necessita da tecnologia, mas de forma adequada e monitorada. Aí a opinião do Marcos. Muito obrigado, Marcos. O Ari de Diadema, São Paulo, deve ser proibido. Só vai atrapalhar, é o que acha o Ari. Obrigada pela mensagem. O Jonas de Hortolândia, São Paulo, a educação do país já é fraca. Imagine com o uso do celular. Vai ficar pior. Jonas, obrigado pela sua participação. Lá de Franca, terra dos calçados, interior de São Paulo, Deus compartilha. O governador deveria se preocupar com o conteúdo na sala de aula e melhores condições para os alunos. As pessoas indignadas, então, com essa proposta. Obrigada, Delci. O Marco de São Paulo, capital, eu acredito que o celular não é um problema na sala de aula, mas facilita a distração dos alunos com as redes sociais. Tá certo, Marco, obrigado. O Jonatas de Brasília. Sou professor e sou contra o uso de celulares na sala de aula. Os alunos ficam focados nos aparelhos e na utilização de meios que não são de aprendizagem. Obrigada pela participação, Jonatas. Tá aí a opinião, então, de um professor, né, sobre esse assunto. E, aliás, falando sobre esse assunto, para falar sobre essa questão, a gente conversa agora por telefone com a professora Maria Ângela Barbato, que é professora da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no Link Record News. Por nada. A senhora é contra ou a favor, hein, professora, desse uso? Olha, eu acho que tem dois aspectos que têm que ser analisados. Tem um aspecto da questão da evolução tecnológica, que muitas informações vêm por meio dos celulares, até porque hoje eles são mini computadores. Então, quando usados dessa forma, eles são adequados. Todavia, existe o uso indiscriminado do celular em sala de aula, e isso tem perturbado muito, tanto o processo ensino-aprendizagem, tanto em relação ao aluno, quanto em relação ao professor. Em relação ao aluno, porque o distrai, né, envolve nas redes celulares, e em relação ao professor, porque às vezes o toque do celular de alguém corta o teu ritmo de pensamento e às vezes numa explicação fundamental você perde a linha de pensamento. Então, eu acho que tem dois aspectos a serem analisados. Agora, professora, essa proposta é para que as escolas, então, estaduais, possibilitem esse uso. Pensando aqui, enfim, como telespectadora, também como parte de todo o público. A partir do momento que essa medida, por exemplo, siga à frente, seja aprovada, alguns alunos têm, outros alunos não têm aparelho dentro da sala de aula. Contando que isso seja para melhorar a forma de absorção de ensino, aqueles outros que não têm, por exemplo, um aparelho, podem se sentir prejudicados e aos poucos isso fará parte, então, do material escolar? Podem se sentir prejudicados, sim, porque o aparelho celular
não é aparelho de tão fácil aquisição. Então, isso poderia até fazer parte do equipamento escolar, às vezes nem do material pessoal, mas do equipamento escolar. Agora, as notícias que eu tenho visto e que realmente têm me colocado favorável no aspecto da tecnologia, é porque eu também vi algumas conferências onde as pessoas ligadas na área de comunicação têm mostrado como o celular, inclusive, substituirá a própria televisão. Então, a minha preocupação é, a médio e a longo prazo, fazer com que essas crianças e adolescentes também tenham acesso a essa tecnologia de uma forma democrática. Agora, quando não é possível, eu acho que também não há como. Eu acho que teríamos que ter uma forma de evitar o bullying do ponto de vista do estado social, da condição social desprivilegiada de alguns alunos, porque isso também pode gerar esse aspecto. Agora, professora, se esse projeto for aprovado, eu acredito que os professores vão ter que também ter uma preparação para utilizar esse novo método de ensino aí, utilizando então o aparelho celular. Nosso estado tem condições disso? Porque se não houver isso, não há como fazer a sua utilização adequada. Então, os professores devem ser, sim, capacitados para esse uso, como já existiram outros projetos, não na rede estadual, mas na rede municipal, que usaram algumas plataformas de ensino e que foram bastante exitosos. Agora, professora, é o momento, então, caso realmente seja encarado esse projeto como algo que acrescente mesmo mais conteúdo para as crianças, para os estudantes de um modo geral, nós estamos aí com propostas para a reforma do ensino médio sendo analisadas e aí com muita resistência, porque o grande questionamento do público no geral é que nem o conteúdo, o próprio conteúdo que já é oferecido é dado com a qualidade devida. Nós temos esse problema, então, sendo analisado, temos a questão também da aquisição de um aparelho celular, que não é algo assim tão barato, e uma outra questão, a segurança, porque hoje nós convivemos, infelizmente, com a criminalidade. Hoje os bandidos estão à espreita de estudantes, por exemplo, da rede principalmente privada, por saberem que assim, podem realmente encontrar objetos talvez com mais valor ali no porte deles. E agora, com essa medida sendo aprovada nas escolas estaduais, o risco não parece aumentar ainda mais? Olha, se nós formos contar com a questão de risco, sair na rua já é um risco. Então, eu penso que devem ser estabelecidas, sim, normas internas, os alunos devem ser preparados para isso. Não deve ser uma utilização de hoje para amanhã, porque não dá para transformar água em vinho de um dia para outro. Você tem que ter um processo, primeiro, de conscientização desses alunos para que isso seja feito. Eu acho que não é uma coisa fácil, mas também ela não é impossível. Eu penso que essas coisas que você apontou, Lidiane, de fato, estão corretas. Eu não sou contrária a essas suas colocações, mas eu vejo que também, se a escola não se atualizar, nós estaremos voltando, talvez, para um período, eu diria até anterior à Idade Média, porque ela tem voltado para trás muito e muitos conhecimentos que estão sendo exigidos dos alunos estão sendo desnecessários e muitas vezes outros que não são exigidos são importantes para o próprio desenvolvimento do aluno. Então, eu vejo que num estado como São Paulo, essas discussões devem ser discussões dentro da escola, visando escola, pai e aluno, de forma que se possa, dentro da escola, tomar medidas adequadas e que todos sejam favorecidos, ou pelo menos possamos avançar um pouco em termos de tecnologia e de conhecimento. Agora, professora, eu acredito que se essa lei for aprovada, de fato, é um estímulo para os alunos, né? Acredito que os alunos são favoráveis aí à utilização dos aparelhos celulares. O quanto que esse estímulo positivo, né, no caso desses alunos, influencia na aprendizagem? Quanto que é importante o aluno estar contente ali para aprender?
Olha, se esse aluno estiver interessado e o celular oferecer informações que são adequadas, isso pode melhorar em muito a questão do próprio ensino. Mas também há de se colocar quais são os sites de busca que são importantes e que podem favorecer. Porque o celular tem eu diria assim, uma mágica, né? Que ao você mexer, a tela se move e isso faz atrair a atenção, já é por si uma motivação. Então, eu acho que também, nesse sentido, deve haver uma orientação, porque, infelizmente, tudo que vem sem orientação, sem discussão, a legislação vem de cima para baixo, sem nenhum preparo para ninguém, professores, alunos e pais. Então, eu penso que isso tudo deve ser discutido, colocado, e a gente vê que muitas vezes o aluno quer dizer alguma coisa e nós não o respeitamos, como outras vezes a falta de limite em casa e na própria escola gera outros desarranjos tão grandes que às vezes tem certas situações que nós temos que impedir. Então, eu penso que tudo isso tem que ser muito dialogado, muito discutido e as capacitações têm que existir de alguma forma. Professora, a senhora acredita que haja, então, uma idade onde o uso, então, do celular possa ser melhor aproveitado? Eu vejo que a partir de 11, 12 anos, o uso do celular pode ser melhor aproveitado. Porque aí o adolescente já está numa outra fase, está num outro momento. Os pequenos, eu tenho visto também que buscam muito em algumas situações, não é? Mas também existe um limite, não é um uso indiscriminado. E eu fiz algumas vezes o uso disso com alunos da universidade, me deu muito resultado. Então eu diria que as pessoas também têm que ousar um pouco. Tem que, muitas vezes, se você não faz uso, você nunca vai saber se aquilo é bom ou é inadequado. Tá certo, tá Então, ótimo. vejo que esses aspectos todos têm que ser ponderados. Tá certo. A gente conversou agora aqui com a professora Maria Ângela Barbato Carneiro. Ela é professora de educação da PUC de São Paulo. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado a vocês, Nolan e Lidiane. Boa tarde. Boa tarde, professora. Bom, agora uma informação importante. Metalúrgicos fazem um protesto desde as 8 horas da manhã contra a reforma da Previdência Social. O grupo se concentra na Via Anchieta, que liga a capital paulista ao litoral, isso próximo à cidade de São Bernardo do Campo. E de acordo com a concessionária Ecovias, os manifestantes ocupam as pistas marginais da Via Anchieta, na altura do quilômetro 23, do sentido São Paulo, e também na altura do quilômetro 15, sentido litoral. O ato faz parte de agenda de ações organizadas, então, pelas centrais sindicais, que são contrárias à reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Para as entidades, as mudanças ameaçam o direito à aposentadoria e também as garantias da Seguridade Social. Ao longo da programação, então, mais informações sobre esse protesto que acontece neste momento em São Paulo. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, primeiro caminhão de lixo movido à energia elétrica do mundo está em circulação no interior de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo com os nossos destaques da agenda cultural. Fala Link Record News, eu sou o PH Moraes e tô aqui para convidar vocês para o meu próximo show, que vai ser dia 9 de dezembro, sexta-feira, nos Trilhos, no bairro da Moca, em São Paulo. Eu vou dividir o palco com a Managé, 3030 e Gabriel Pensador. E esse evento se chama Music Connection. Além da música, também vai rolar skate, slackline. Então, para quem curte cultura de surf, esporte, pode ir nesse evento, que é uma ótima pedida aí para sua sexta-feira. E além da gente dividir boas energias aí, então espero vocês lá, dia 9 de dezembro, próxima sexta, nos Trilhos, no bairro da Moca, em São Paulo. Tá bom? A gente se vê lá. Se surgir um novo amor, eu estarei disposto para me dispor. E se surgir um novo amor, eu estarei disposto para me dispor. E se surgir um novo amor, eu estarei.
Meio-dia, 19 minutos pelo horário brasileiro de verão. Link Record News de volta à sua tela. E a gente volta com uma novidade. Você vai conhecer agora o primeiro caminhão de lixo movido a energia elétrica do mundo. E ele já está rodando pelas ruas de cidades do interior de São Paulo. E além de sustentável, imaginem só, é muito silencioso. Todo dia bem cedo, esta equipe já está nas ruas para fazer a coleta do lixo. O trabalho só termina quando o caminhão já está lotado. À primeira vista, nenhuma novidade. Mas tem sim. A principal diferença desse caminhão para os caminhões de lixo que a gente conhece está na hora do abastecimento. Ao contrário do óleo diesel, que é extremamente poluente, esse daqui, ó, a gente abastece e carrega na tomada. Em apenas 2 horas, ele já está pronto para o trabalho. O caminhão elétrico está em operação há um mês. A economia é de 20% em relação aos outros caminhões. A meta é substituir toda a frota e gerar, a partir do lixo, a própria energia. A ideia é alimentar a nossa frota com essa energia limpa e fechar o ciclo sustentável. Fabricado por uma empresa da China, o veículo compacta até 16 toneladas por turno. Entre uma recarga e outra, a bateria, que tem vida útil de 40 anos, pode rodar por 8 horas. A expectativa do fabricante é chegar em 2 anos a 200 veículos. E as vantagens não são só essas. Como não solta fumaça e não faz barulho, ninguém percebe. Fazia muito barulho, agora está um silêncio. Que evolução, hein? Um mundo mais sustentável, é esse o desejo de empresários que participaram do Prêmio Eco Brasil 2016 em São Paulo. O Prêmio Eco se consolidou como o mais respeitado prêmio de sustentabilidade empresarial do país. E a Record News compartilha deste objetivo comum, que é ver um mundo melhor. Heródoto Barbeiro, do Jornal da Record News, foi o apresentador da 34ª edição do Prêmio Eco. Nossa equipe aqui da Chão verificou em loco a relevância e a qualidade de todos os projetos finalistas. Eu quero convidar a Paulo Corrêa, presidente da CIA. Esse prêmio é uma super honra para a gente, que a gente está um caso de produto sustentável, que tem a ver com uma coleção de jeans que a gente fez. A gente conseguiu economizar água numa quantidade muito grande em cada fase do processo, e de fato a coleção vendeu super bem, porque o produto era não só bem feito, mas corretamente feito, mas também muito bonito. Processos e produtos que ajudam a transformar e proteger o meio ambiente foram premiados neste evento. O Prêmio Eco é pioneiro no reconhecimento de empresas que adotam práticas para o desenvolvimento empresarial sustentável no Brasil. O prêmio foi criado em 1982 pela Anshan, a Câmara Americana de Comércio no Brasil. São 34 anos de luta pelo meio ambiente. E apoiar esta causa é um importante passo. Toda vez que você vê essas empresas investindo num mundo melhor, contribuindo para reduzir os seus impactos ou transformar os impactos de suas atividades em algo positivo para a sociedade, para a comunidade e para o meio ambiente, é extremamente recompensador. O Prêmio Eco procura valorizar a importância da inovação aliada à sustentabilidade. E num objetivo tão claro, não faltam ideias vencedoras. O case que a gente apresentou hoje é o Braskem Labs, que é um programa de aceleração de startups que estejam desenvolvendo soluções inovadoras, que melhoram a vida das pessoas em termos socioambientais, através das soluções do plástico e da química. Nós introduzimos um novo processo na produção de cremes e loções dentro da nossa fábrica. É um processo que nós chamamos de produção a frio. Então nós economizamos, temos um potencial de reduzir em 70% o tempo de produção e também de 70% no consumo de energia elétrica, além de 15% de mão de obra e 10% de matérias-primas. Então ganhar esse prêmio para a gente é sempre um reconhecimento de que sim, a gente está no caminho certo. No pico da crise hídrica do estado de São Paulo, nós desenvolvemos uma solução para redução no consumo de água na cadeia têxtil. Então nós lançamos uma microfibra com propriedades que permitem uma grande redução no consumo de água e tratamentos e energia durante todo o processo. 16 cases de responsabilidade socioambiental foram premiados nas categorias sustentabilidade em processos e sustentabilidade em produtos ou serviços. Ao todo, 71 trabalhos de 61 empresas foram inscritos. E no meio de tantos projetos, é difícil escolher os melhores.
A gente olha sempre as dimensões econômicas, sociais, ambientais, a inovação, a aplicabilidade, o potencial que aquele projeto tem. Então a gente vai olhando várias dimensões e a gente vai avaliando, né? Como a gente já trabalha há bastante tempo com esse tema, os jurados todos têm muita estrada nesse campo, a gente acaba conseguindo, acho que sim, com bastante sucesso, selecionar os melhores. E todos os vencedores podem ser conhecidos no site www.premioeco.com.br. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes e a seguir, tragédia eternizada. Chapecoense anuncia novo escudo com homenagens às vítimas do acidente aéreo e ao título da Copa Sul-Americana. Vamos ao intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Até já. E aí, galera do Link Record News, nós somos do Musical Mamonas e gostaríamos de convidar vocês a assistir o nosso musical. No Teatro Procópio Ferreira, na Rua Augusta, ali nos Jardins, hein, pessoal? E semana que vem é a última, então terça, quarta e quinta, às 9 horas lá no Procópio Ferreira. Aproveita. Já é a última? É a última. Pô, é a última, vai lá assistir a gente. Popular, baratinho pra assistir a gente. Você que gosta dos Mamonas, vem. Você que não gosta dos Mamonas, vem também. Vem. Se você não gosta, aparece lá, vai gostar. Você me deixa doidão. Oh, yes. Agora, meio-dia e 29 minutos, horário brasileiro de verão. Link Record News, de volta na sua tela. De volta nessa sexta-feira, ainda bem, chegou a sexta-feira e por isso a gente convida agora o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Tudo bem, Rafael? Aniversariante do dia. É hoje mesmo. Parabéns. Parabéns, Rafa. Obrigado. Muitas felicidades. Muito viu? obrigado. Obrigado a vocês dois, todo mundo de casa que assiste sempre a gente. Eu sei que se pudesse mandar pela televisão um feliz aniversário, mandaria. Eu tenho muita coisa para falar para vocês hoje, então vou ter que dar uma corrida, porque aconteceu muita coisa. Vamos lá. Primeiro, o YouTube soltou a retrospectiva anual deles, que chama YouTube Rewind. A gente vai colocar o vídeo para rodar para vocês, um pedacinho, inclusive o trecho que tem brasileiros. Esse é o começo dele, é muito divertido, porque entra ali com uma pochete, um negócio meio nada a ver. Você fala, meu, o que tá acontecendo, né? De pensar que... E olha quem que é o cara que eles chamaram para apresentar, é o The Rock. Eu gosto muito dele, Dwayne Johnson, né? E aí esse é o vídeo, ele é uma edição muito boa. O YouTube, por ser plataforma de vídeo, tem a qualidade de sempre, né? Que você já espera, tá aí. Ele faz um vídeo todo ano que reúne tudo que rolou ali dentro, que bombou. Então, por exemplo, a música é do Justin Bieber, entendeu? E agora o trecho com os brasileiros. Já viram os brasileiros aí ou não? Eu não reconheci, não. Vou mostrar pra vocês em detalhe, então. Esse é o trechinho que eles participam, vai aparecer de novo, quer ver, ó? Depois dessa reboladinha, acho que é o Trevor Noah aí, que é um apresentador. Aí, é ele de novo. Vamos fazer o seguinte, vou pedir pra gente colocar agora o still, eu peguei o frame, assim, né, exatamente onde os brasileiros aparecem. Quem foi convidado? Pessoal do Porta dos Fundos, a Jut e o Whindersson, que é esse que tá de cabelo descolorido no final, ele descoloriu o cabelo. Então, nós temos 3 grandes canais brasileiros representando a gente nessa retrospectiva, que ficou muito bacana. Eles estão nesse fundo branco, que provavelmente devem ter gravado aqui no Brasil, a imagem foi para os Estados Unidos, né? Mas bacana, Brasil mantendo aí a sua força dentro do YouTube, teve espaço e saiu a lista do que bombou mais no YouTube nesse ano, 2016. No Brasil, o maior vídeo do ano foi do próprio Whindersson, que é o Criança de Rico e Criança de Pobre. Esse destruiu, o número 1 do Brasil do ano. E a lista do Top 10 tem bastante coisa legal, tem até o vídeo da Xuxa no Porta dos Fundos, né, que ficou muito legal, tem um monte de coisa boa. E eu trouxe aqui pra vocês, a música do ano no YouTube, Bumbum Granada. Essa foi a música mais assistida do ano no Brasil no YouTube. Aí tem tem músicas brasileiras, você tem aqui Nayara Azevedo, Matheus e Cauã, Anitta, mas tem gringo também, Rihanna assistida aqui dentro. E aí eu trouxe uma lista que eu fico muito feliz de falar pra vocês, eu acho que vocês nem sabem disso ainda. Na categoria TV e Cinema, juntos os dois, tá? Tem trailer, por exemplo, aqui o segundo é o Capitão América, o trailer do filme, do Guerra Civil. A Record entrou com um vídeo, uma matéria do Domingo Espetacular, que é do ator do Todo Mundo Odeia o Chris. Lembra quando eu trouxe essa história que os brasileiros invadiram o Instagram dele? A matéria do Domingo Espetacular fez mais de 5 milhões de views no YouTube sobre isso. E a gente tá aqui no Top 10. Pra raiva dele, maior legal, né? ainda, né? Mas assim, a matéria explicando o que rolou, entrou no top. Eu fiquei muito feliz com isso. Falei, caramba, legal, a gente entrou na lista, né? E no global, assim, um dos vídeos aqui, eu tenho alguns bem legais que eu trouxe.
Lembra quando eu trouxe um japonês que fazia a dança do abacaxi com a caneta? Ele é o segundo vídeo mais visto. O primeiro foi a Adele naquele quadro de karaokê de carro, do Carpool Karaoke, que ela canta e tal. Esses foram os destaques do YouTube do ano. Já trouxe retrospectiva do Instagram, já trouxe do Twitter, teve agora do YouTube. O Brasil aí mostrando sua força, apareceu no vídeo do ano. A gente entrou aqui com a Record com uma matéria, fiquei super feliz. Mas tem mais coisa para contar para vocês. Tem uma história mexicana, cara, que doideira. A menina fez a gente chama aqui de debutante, né? Lá é quinceaneira, que faz 15 anos. E eles fizeram um convite para ela online, o pai, a mãe, assim, o pai tá de chapéu, vamos colocar a foto, esse aqui. Eles fazem um vídeo, falam, minha hija, Ruby, que ela chama Ruby, né? Ruby barra Garcia barra. E aí o que aconteceu? O vilarejo deles tem 150 pessoas. Eles fizeram um convitinho falso, uma brincadeira para ela. Já tem mais de 1 milhão e pouco de confirmados. A polícia está um pouco preocupada. Como que eles vão fazer para um vilarejo desse tamanho suportar tanta gente? Porque estourou tanto na internet esse convite dela. Todo mundo achou tão legal que começou a confirmar. Por que tem de tão especial assim? Por que chamou a atenção dessa galera muito toda? Curioso. O pai tá de chapéu, com uma camisa florida. Ela tá de tiara de princesa. E vestido de oncinha. E no final ele fala, estão todos invitados, né? Ele fala assim, tá todo mundo convidado. Aí todo mundo falou, tá bom, se a gente tá convidado, a gente quer ir, ué. Confirmaram. E aí tá com 1 milhão e pouco ali, 1 milhão e 200. É uma preocupação que a polícia local está tendo agora. Como a gente vai fazer para suportar tanta gente? É para se pensar realmente, para se preocupar. Achei essa história muito bacana, falei, tem que trazer, né? Cuidado com seus convites abertos aí para todo mundo, né, gente? E tem mais uma mania que é muito legal, eu trouxe para vocês, que é a do... Vocês já viram do Instagram agora? Chama 2016 Best 9, as melhores 9 fotos, faz um mosaico assim, e todo mundo tá pondo no Instagram suas melhores fotos, vocês já viram? Vocês já fizeram? Não fizeram. Quis fazer um teste, fiz com o da Record News. Você pode colocar qual Instagram você quiser. Aí ele mostra as 9 fotos que deram mais curtidas. Então tá aqui, ó. Esse é o da Record News, eu fiz. A foto número 1 é do Porchat, quando ele veio aqui visitar. Ó, a 2, essa aqui eu lembro, a 2 do Nolan eu lembro. Ó, um beijinho aqui que a gente deu, eu tô na foto. Mas você pode ver que o grande hit aqui é o Nolan, né? Ele realmente aqui, ele tá aqui de verdade, o Nolan tá em todas. Não, tem bastante. Tem a Lígia aqui também, ali, ó. Tá muito legal, eu achei esse mosaico, essa brincadeira é muito boa, porque ele é automático, né? Ele vê qual teve mais curtida e ele monta para você na ordem. Então, se você quiser fazer, eu sugiro que você entre na hashtag, na brincadeira, 2016 Best de melhor, 9 escrito o número 9. Best 9, os 9 melhores. Esses foram da Record News. Sugiro que vocês em casa façam também, compartilhem os seus. É uma brincadeira que está rolando bastante essa semana. Muito legal, muito bacana. Essas últimas novidades ainda finalizando o ano, né? Que não acaba nunca. Nossa, não. E você não sabe, saiu a retrospectiva do Facebook hoje. Aí eu falei assim, a gente já tem o YouTube. Eu acho que era que restava. Era que restava. Eu vou ver se a gente traz aqui na segunda-feira. Mas assim, tem também a Olimpíada, é o impeachment, é o Fidel, tudo que você já imagina que vai estar na retrospectiva mesmo noticiosa do ano, tá lá. Esse ano foi de muitas novidades, a maioria não boa, né? Mas foi um ano de muita coisa. Mas de noticiário foi fortíssimo e tá tudo ali na lista. Então tem vídeo também, mas eu acho que nem esperaram acabar o ano, as redes já estão fazendo esse apanhado, né? Essa retrospectiva. Por via das dúvidas, por segurança, vamos terminar antes do ano, porque mais a do YouTube, inclusive, demandou trabalho, né? Você teve vídeo aqui no Brasil, vídeo lá de fora, chamaram The Rock, várias coisas muito legais. Pro vídeo, né? Uma produção muito forte. Mas a gente tem que olhar pelo lado positivo. Por exemplo, no caso do YouTube, da plataforma, o Brasil mostrando que realmente continua muito forte. E para encerrar, tem um alerta que vale fazer. Lembra que eu falei aqui essa semana do youtuber que ganhou 15 milhões de dólares esse ano? Dá 50 milhões de reais, né? É o Felix Kjellberg, da Suécia. Aquele loirinho. O PewDiePie. Ele falou assim, ele tá muito bravo com o YouTube. Ele falou, se eu chegar a 50 milhões de inscritos, eu vou deletar o meu canal. Ele chegou, tá? Agora há pouco ele tá com 50 milhões. Quem sabe ele vai deletar agora. Ah, tá. Vamos ficar de olho. Tá muito bravo com o YouTube. Quanto que rendeu pra ele? 15 milhões muito de dólares. Ou seja, 50 milhões de reais ele fez esse ano com o canal. Tá Passa bravo. esse estresse pra gente, então. Passa o estresse pra cá. Mas ficaria a questão muito irritado. Imagina, será que ele vai deletar? Será que ele deleta? Olha, sou capaz de apostar meu fio de cabelo que não. É muito dinheiro, né, gente? Muito. Falamos dele essa semana como modelo de negócio, idade, né, gente? Exato. É um menino ainda. Ele é jovem, muito jovem. Um modelo de negócio novo que a gente está começando a aprender a trabalhar. Ele já é um cara que faz muita grana ali. Tá bravo que a plataforma não está funcionando, que o vídeo dele não sei o quê, não chega para todo mundo, talvez ele delete. Vamos ficar de olho, se ele deletar mesmo eu trago aqui para vocês. Tá ótimo, Calixto. Olha, então muita felicidade para você, um pouquinho da riqueza do PayPal.
É o que a gente deseja de coração aqui para você, viu? Muito obrigado, fim de semana também. Parabéns, aproveite o fim de semana aí. Que hoje a gente trabalha aqui na Record. Agradeço os votos aí de parabéns e um bom final de semana para todo mundo. Valeu. Bom, a gente continua aqui, olha, a Chapecoense vai ter um novo escudo a partir do ano que vem com 2 estrelas. A estrela acima do símbolo é uma referência ao título da Copa Sul-Americana. É esse escudo que você vê aí na tela, esse título que foi concedido pela Conmebol ao time de Santa Catarina. E a estrela que aparece na letra F é uma homenagem aos mortos na queda do avião da Chapecoense. Bonita homenagem aí feita. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. A seguir, seu cachorro tem medo de fogos? A especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai dar dicas para você deixar o seu pet tranquilo nesta época do ano. Agora a gente vai a um intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Olá pessoal do Link Record News, nós somos os atores da peça Romeu e Julieta, de Almas Sinceras, a União Sincera, Nada que Impeça. E a gente está aqui para convidar vocês para ir assistir nosso espetáculo. A gente fica em cartaz até dia 19 de dezembro, certo? Nos sábados, domingos e segundas, sábados e segundas às 9 horas, domingos às 7. Na rua Barra Funda 637. Teatro do Núcleo Experimental. Agora meio-dia e 43 minutos, Link Record News de volta na sua tela. De volta, e a lei que proíbe o uso de fogos de artifício com barulho está a um passo de ser aprovada. O objetivo é proteger os animais do som das explosões. Os cães ouvem 4 vezes mais longe do que nós. Época de festa é também de sofrimento para os bichos e para os donos. Os animais sentem muito medo, eles ficam apavorados. A chegada do ano novo é sempre motivo de preocupação. Fecha as portas, janelas, né, quando está mesmo assim, período, né, bem... E ele se esconde debaixo da cama, eu deixo ele escondido lá. Esse hospital veterinário tem um aumento de até 60% de atendimentos no período de Natal e Ano Novo. Cães com vários tipos de ferimento são trazidos para cá. Eles tentam entrar em locais que não caberiam para se sentirem protegidos, e existem até mesmo animais que acabam fugindo de casa e se perdendo na época de fogos. Essas histórias podem estar com os dias contados. É que a Câmara Municipal de Campinas aprovou um projeto de lei que proíbe o uso de bombas e de rojões em toda a cidade. Quem insistir pode ser multado em R$ 600. Esse clube já se adaptou à nova realidade. A queima de fogos no Réveillon vai ter muita luz, brilho, sem barulho. A gente pretende com isso contribuir com a questão da poluição sonora, né? Respeitar as crianças, os idosos, os moradores da região e também, principalmente, os animais que sofrem muito com o barulho e, ao mesmo tempo, proporcionar um espetáculo bonito, porque o efeito visual realmente enfeita bastante esse tipo de evento. Em sexta-feira é dia de Link Pet aqui no Link Record News. E hoje, a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai falar exatamente sobre essa época de muitos fogos e o que fazer para os bichinhos não ficarem assustados. Luísa, muito boa tarde para você. A gente viu aí na reportagem esse projeto de lei, então, para que seja proibido o barulho nos fogos de artifício. Você é favorável a essa lei? Totalmente favorável, porque realmente o que causa o maior medo nos pets é o barulho, é o estrondo, que é muito forte e inusitado, num momento que muitas vezes os cães não estão esperando. E os fogos, eles podem até causar ataques cardíacos nos animais. Então, realmente é uma lei ótima, que vai continuar a beleza. Já existem os fogos sem o barulho, continua a beleza do espetáculo, mas preservando os animais. Agora, quais são as reações mais comuns, então, que a gente nota quando tem presença de fogos e os bichinhos são pegos de surpresa? Normalmente são 3 reações as mais comuns. O que todo mundo vê é o cachorro
cachorro ou o gato se escondendo. Esse realmente é o mais comum. Existe também aquele cachorro que ele acaba latindo, ele acaba buscando o barulho e acaba latindo para o barulho. E existe uma terceira reação que é a pior de todas, que é quando o cachorro sente tanto medo que ele tenta fugir do local. E existem cachorros que acabam pulando em lagos e acabam se afogando. Outros acabam pulando de uma altura muito alta e acabam morrendo também, principalmente apartamentos que não têm telas, então eles acabam se jogando da janela porque é um desespero muito grande. Agora, por que eles têm tanto medo dos fogos de artifício? Basicamente, o medo ele vem do inesperado. Então, é um barulho que não é comum na rotina do animal. Então, como ele vem no momento sem avisar, sem aviso prévio, e principalmente num barulho muito alto, é algo que assusta. E lembrando que tanto os cães quanto os gatos, eles escutam barulhos que a gente não escuta. Eles têm uma gama de frequência. É mais sensível o ouvido? Mais sensível. Eles escutam ultrassons e infrassons que a gente não escuta. Então, pra gente já é um barulho muito forte que a gente sente até no corpo a vibração. Então, para um cachorro de, por exemplo, a Tuti, que tem uns 2, 3 quilos, para ela é algo muito forte que ela sente no corpo e também no ouvido. Então, acaba assustando mais do que pra gente que tem um pouco mais de quilos. E o que determina essa reação? É a personalidade também do animal? Porque o Astor, meu cachorro, ele é grande, assim, quietão na dele e ele não tá nem aí. Você pode explodir um rojão ao lado dele, que ele vai olhar para você e falar, para que você está fazendo isso? Na minha casa também, Lidiane, eu tenho 2 cachorros também de grande porte, não é do tamanho do Astor, do seu cachorro, eles não são tão grandes assim, só que um tem muito medo e o outro também não está nem aí. E eles vivem juntos desde que nasceram, chegaram os 2 filhotinhos juntos. Por que um tem medo, o outro não tem? Por que essa diferença, será? Tem um período durante a infância do animal que a gente chama de janela sensível. Vai mais ou menos até os 3, 4 meses. E é nessa época que o cachorro ele acaba sendo apresentado para o maior número de barulhos e situações adversas. Então, se nessa época ele recebe o estímulo de um trovão ou de um rojão e as pessoas ao redor dele, ou mesmo os cães próximos a ele, tratam como se fosse nada, como se fosse corriqueiro, então ele passa a entender que esse efeito causado de vez em quando é comum e não precisa se preocupar. Mas muitas vezes a gente fica com receio pelo cachorro e a gente pega no colo e fica, não, tá tudo bem, não fica assim. E daí então a gente acaba ensinando ao cão que aquilo é algo para ele ter muito medo. E daí, então, é algo aprendido, ou o contrário, ele não tem nenhum tipo de contato com fogos ou com trovão nesses 3, 4 primeiros meses. E daí, então, tudo que vem depois disso acaba se tornando algo muito novo e que causa medo. E o que a gente pode fazer, então, para os pets que ligam, realmente são mais sensíveis, para minimizar essa hora do pavor para eles? No dia dos fogos mesmo, o ideal é ver o comportamento do animal. Então, por exemplo, se ele não gosta de ficar sozinho, o ideal é que realmente fique uma pessoa com ele. Luz acesa, música alta, uma música que ele goste, ou televisão, algo que ele já esteja acostumado. Colocar algodão no ouvido ajuda também e brincar. Na hora do Réveillon, eu sei que às vezes a gente quer estar com a família, mas se puder ter uma pessoa brincando, mudando o foco da atenção do animal, é o ideal, porque daí ele vai tranquilizar, ele vai se acalmar. E uma outra ideia também é conversar com o médico veterinário sobre a possibilidade de dar algum calmante ou algum remédio que auxilie também a passar por esse período. Agora a gente já sabe, dia 31 próximo aí vai ter rojão, vai ter fogo de artifício. E aí, tem algum tipo de treinamento para que meu cão não fique tão assustado, já que eu já sei que ele tem medo? Tem sim. É um treinamento que a gente tem que começar a fazer hoje. Então, eu posso baixar na internet, nas redes, procurar no YouTube, coloca barulho de fogos de artifício. E daí eu vou começar um treinamento, 15 minutos por dia já são suficientes. Onde eu vou colocar baixinho esse som e vou brincar com o cachorro, vou interagir, fazer o que ele mais gosta. Se ele mais gosta de brincar de bolinha, então eu vou brincar de bolinha com ele. Se ele mais gosta de correr, então eu vou correr com ele. Fazer
fazer o que ele mais gosta durante o barulho. E aos poucos, à medida que os dias vão passando, eu vou aumentando um pouquinho esse volume do som e vou continuando fazendo essa brincadeira. Aos poucos ele vai se tranquilizar e ele vai entender que esse é um barulho que pode acontecer a qualquer momento no dia a dia dele. Dica bacana, hein, Luísa? Luísa, obrigada por enquanto pelas suas dicas aí para que os pets realmente fiquem mais tranquilos durante essa passagem de ano, as comemorações, enfim, para que não seja um transtorno, uma preocupação, principalmente para os donos também que ficam bastante apreensivos. Lembrando que a Luísa volta na segunda edição do Link Record News justamente para responder às dúvidas dos telespectadores que nos acompanham, também os internautas, sobre essa questão dos fogos de artifício. Então, fique ligado, na segunda edição tem mais Luísa aqui na tela. Obrigado, Luísa. Até a segunda edição, então. Até já. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Até já. Meio-dia, 56 minutos, pelo horário brasileiro de verão. Você está no Link Record News. E a gente já volta com interatividade para você. A gente perguntou no início dessa edição se você é a favor do uso de celulares dentro da sala de aula. Isso porque o governador de São Paulo, no último dia 30, enviou à Assembleia Legislativa esse projeto de lei que autoriza, então, a utilização de celular dentro da sala de aula, inclusive com fins pedagógicos. E aí, você concorda? É a favor? É contra? Vote pelas redes sociais, hashtag Link Record News, ou então pelo nosso WhatsApp. O telefone aparece agora na sua tela, 11 95307 1851. Vamos às participações nesse momento. A primeira mensagem chega de Guarulhos, São Paulo, a Ângela. Eu acho um absurdo. O governo quer alienar os nossos jovens. Obrigada, Ângela, pela participação. A Marta, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Sou contra o uso de celular na sala de aula. Acredito que os alunos não têm maturidade para usar o celular como um auxílio para os estudos. Tá certo, Marta. Muito obrigado. Tem também a participação do Héctori, de Itápolis, interior de São Paulo. Sou totalmente contra. O celular atrapalha o aprendizado. É o que acha, então, Héctori. Obrigada pela mensagem. Sheila, de Campos de Goitacazes, no Rio de Janeiro. Sou contra. A tecnologia ajuda muito em relação aos estudos, mas o celular vai distrair os alunos. Essa é a opinião da Sheila. Você também pode continuar participando até na sua segunda edição, que começa às 13 horas da tarde. Você manda, então, ou pelo telefone que aparece na sua tela, 11 95307 1851, ou então pelas redes sociais, hashtag Link Record News, ou pelo Facebook, Twitter, enfim, o que você preferir. Agora a gente muda de assunto e pergunta, que tal ganhar um carrão novo, aquele bem bonito do Papai Noel, hein? Exatamente. Já pensou, Lidiane? Pra gente, a esperança de levar esse super presente está nos sorteios dos shoppings. E justamente para incentivar o consumidor a gastar mais neste Natal, os lojistas estão apostando forte nas promoções. Foi aberta a temporada dos sorteios. Com o estado em crise, os shoppings investiram pesado para conquistar os clientes que andam meio sumidos. Tem até carro 0 quilômetro. É o presente com laço e tudo que muita gente espera ganhar de Papai Noel. Eu vou vender para poder comprar uma casinha, juntar para o meu filho. É mesmo? É. Esse é o seu sonho? É. O Natal é a melhor época para o comércio. O 13º salário aquece as vendas. Mas este ano, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas espera uma queda de 5% em relação a 2015. Os sorteios são uma aposta para reverter esse quadro. Mexem com o sonho de muita gente que compra e espera contar com a sorte. Todo ano a gente larga um dinheirinho aqui para ver se dá sorte. Esse ano eu acho que vai. É um presente que todo mundo gostaria de ganhar. Isso, com certeza. Um carro novo, iniciar 2017 com um carro novo. Papai Noel é o bom velhinho, mas para ganhar o presentão é preciso comprar pelo menos R$ 350 em uma das lojas deste shopping, o maior da Zona Norte do Rio. A nota fiscal troca por um cupom e deposita nesta urna. Em seguida, é só torcer. Neste outro shopping na Zona Sul do Rio, além da decoração do Garfield natalino, tem sorteio de 30 vales compra, de R$ 1.000 cada, todo dia. É mais chance da gente ser sorteado, né? O cliente muitas vezes nem percebe, mas vai gastando, na esperança de ganhar no sorteio e depois gastar mais nas lojas do próprio shopping. E olha só quantos eu tenho aqui, você imagina? Por hoje são 20. Hoje, né? É, não, a gente tem que comprar e ir colocando, né?
Quem sabe a sorte chega, né? Boa sorte para ela. Essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Então é fácil. Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe nas redes sociais. Use para isso a hashtag Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no Twitter. Entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, essa das 11 da manhã e também às 3 horas da tarde. Record News, informação para você crescer. Tchau, tchau. Tchau.